Boa noite. Vamos dar início ao nosso canal de história, a viagem na história mundial, né? E nosso quarto episódio. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, pelo grande conflito da Primeira Guerra Mundial. Foi o chamado primeiro grande conflito, né? A Guerra Total, a Guerra de Trincheiras e a guerra que dizimou em torno de 30 milhões de pessoas, entre civis e militares. Isso foi uma sugestão de algumas pessoas, em particular do meu sobrinho Gabriel. Obrigado aí pela sugestão. E também agora eu vou agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que tem me dado de passar um pouco que eu sei para as pessoas, né? Aos amigos, aos familiares que têm me ajudado, dando dicas, questionando algumas coisas, criticando. Isso é muito importante. Obrigado também por tudo isso. Peço que vocês continuem visualizando o canal, continuem curtindo, continue também comentando, critique, isso é bom. E também, particularmente agora, vou agradecer um amigo, o Rodrigo Santos, um amigo que disponibilizou um instrumento que tem sido usado, foi utilizado na última aula e está sendo utilizado agora, né? Obrigado aí, Rodrigo, de coração. Mas vamos começar falando um pouco da Primeira Grande Guerra Mundial. Alguns historiadores acreditam, dentre eles o Eric Hobsbawm, um historiador anglo-egípcio, que a Primeira Guerra Mundial ela tem seus antecedentes bem antes do seu começo mesmo, em 1914, né? E esses antecedentes que a gente vai tentar aqui passar um pouco para vocês, eu elenquei alguns e a gente vai comentar, bater um papo. Se houver alguma dúvida, algum questionamento, vá no canal, questione, que com certeza eu hei de responder. Vamos lá. Primeiro, surgimento dos nacionalismos exacerbados. O que são nacionalismos exacerbados? É o que nós chamamos hoje de uma xenofobia, né? É a valorização do nativo, do nacional, em detrimento ao estrangeiro. E esse detrimento ao estrangeiro, muitas das vezes, coloca o estrangeiro fora da sociedade, à margem da sociedade, e ele é atacado, muitas das vezes ele é até levado às consequências piores, como a própria morte, né? Isso na Europa ela cresceu demais, e surgiram três nacionalismos importantes, né? O pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. O pan-germanismo, como o próprio nome diz, é do mundo germânico, da cultura germânica, no qual o centro era a Alemanha, que antes de 1870 ainda não era a Alemanha, na verdade havia vários reinos, estados e principados, com Otto von Bismarck e com o Guilherme II, o primeiro sendo o Kaiser, né, o alemão, o Bismarck, e o Guilherme II, o imperador, e com a Prússia como a grande força motriz, a Alemanha se unifica em 1870. Ela vem depois de duas guerras, né, contra os austros, húngaros e contra os franceses, e a Prússia ganha essas guerras. E nessa guerra contra a França, a Prússia toma os territórios de Alsácia e Lorena, que são territórios que hoje pertencem à França, mas naquela época os alemães conseguiram tomá-las da França. E esses territórios eles têm muitas jazidas de minério de ferro, carvão e outros minerais. E naquela época era muito importante, né, para o desenvolvimento da nação, como hoje é. Essa perca de Alsácia e Lorena, depois a Alemanha perde para os franceses no final da Primeira Guerra. Depois os alemães retomam e perdem depois no final da Segunda Guerra Mundial. Mas essa perca gera nos franceses o chamado revanchismo francês. Então, quando a Alemanha declara guerra à Inglaterra e à Rússia, no começo da guerra mesmo, os franceses faziam parte da Tríplice Entente, que nós vamos falar mais adiante, mas eles entram contra a Alemanha principalmente por causa desse revanchismo francês, né? Essa perca desses dois territórios que eram muito importantes à França, né? Em 1903 há um golpe na Sérvia, né? E a Sérvia, ela quer criar um Estado iugoslavo, a terra dos eslavos, no caso é a Iugoslávia, e a Sérvia é apoiada pelos russos, né? E esse pan-eslavismo faz com que a Sérvia crie e tente criar
essa Iugoslávia, né? A terra dos eslavos. Na verdade, isso vai ocorrer posteriormente só em 1945, que vários povos, entre eles sérvios e bósnios, eles vão se juntar e formar a Iugoslávia, que posteriormente, na década de 90, será fracionada, né? Como eu falei, a formação desse pan-eslavismo através da Sérvia como uma grande mentora. Em 1878 é o Congresso de Berlim, onde que nós estudamos sobre a partilha da África, né? Partilha da Ásia. Os países europeus eles começam a dividir essas regiões em busca de mercado consumidor, em busca de matéria-prima. E a Alemanha e a Itália, por ser tornado Estado bem posterior, principalmente Inglaterra e França, eles saem atrasados. Então esse nacionalismo exacerbado e esse atraso da Alemanha, da Itália e a não construção de mercados consumidores e matéria-prima leva o que a Alemanha e a Itália criar bases para a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Outro fato que ocorreu, que antecede, como eu falei, golpe na Sérvia, né? Golpe de Estado pró-russo. E essa mesma Rússia ela entra numa guerra contra o Japão. O Japão, ele até o final do século XIX, era um país isolado, não só da Europa, mas do mundo, com os americanos, muitas das vezes forçadamente, impondo seu comércio ao Japão. Eles começam a se abrir para o mundo, né? E muita gente fala assim, mas a Rússia então massacrou o Japão. Não, na verdade a história é contada de outra forma, né? Todos pensavam que a Rússia ia massacrar a Rússia czarista, mas o que aconteceu? O Japão destruiu a Rússia czarista e a Rússia sai humilhada dessa guerra, que vai ser uma das bases para a primeira Revolução Russa e depois para a Revolução de 17. 1892, 1907, 1892, muita gente fala, mas o livro está lá em cima. Não foi erro, foi na verdade de propósito, porque a formação dos dois polos, né, dois polos da guerra. A Tríplice Aliança, formada em 1892, no qual a Alemanha era a base, junto com o Império Austro-Hungria e Itália. E o outro lado, Inglaterra, França e Rússia, que vão contrapor e vão chocar durante 4 anos do período dessa primeira grande guerra, né? E nesses 4 anos, conforme eu falei anteriormente, milhões de pessoas tiveram suas vidas dizimadas. Eu peguei um fato aqui, eu achei muito curioso, que em 1911 e 1912, uma guerra ítalo-turca, os aviões foram colocados para matar pessoas com máquinas de combate. E aí você tem a história daqueles que inventaram, né, o avião. Nós temos a nossa versão, a versão brasileira, no caso o Santos Dumont, que, segundo a história, ele pegou seu 14 bis, deu 3 voltas na Torre Eiffel e criou o primeiro aeroplano. E a história americana dos irmãos Wright, que eles sobrevoaram por minutos uma região, também através de um protótipo, um aeroplano. Aí vocês escolhem qual que vocês querem acreditar, qual que é a verdadeira, quem foi o percursor, né? Mas é interessante que em 1932 esses aviões eles foram utilizados na Guerra Civil Brasileira Constitucionalista do governo Vargas e contra o Estado de São Paulo. Estou fazendo esse adendo porque naquela época quem vivia no Estado de São Paulo era o criador do avião, no caso o Alberto Santos Dumont. E quando ele viu as suas máquinas sendo utilizadas para matar pessoas, ele entrou em depressão e, segundo muitos amigos, foi através desse fato que ele tirou a própria vida. Mas, voltando à Primeira Guerra Mundial, depois desse adendo, né, falando sobre Santos Dumont e demais, conforme eu falei, existiam as bases, né, a base do nacionalismo exacerbado, essa construção da Europa conquistadora, principalmente em relação à África e Ásia, e o atraso da Itália e Alemanha devido à sua formação como Estado, saírem atrás, principalmente Inglaterra e França. E além disso, gente, eu
e alguns historiadores pensamos da seguinte forma: a Alemanha foi unificada em 1870, mas em 1900 a Alemanha já era uma potência econômica, política, social, e chocava com a Inglaterra, a grande nação da época, né? E isso vai levar uma guerra não só entre a Alemanha e a Inglaterra na Primeira Grande Guerra. Na verdade, esse choque vai se estender até 45 entre Inglaterra e Alemanha, e as duas guerras, né, a Inglaterra sai como vencedora. E eu particularmente acho, como alguns historiadores, que na verdade não foram duas guerras, né, foram uma grande guerra de 14 a 45, alguns intervalos de paz, e duas dentro dela, dessa grande guerra, duas guerras posicionadas, né? E um período entre guerras, aí você pega de 19 a 1939. Mas isso aí é outro assunto, né? Nós vamos falar isso posteriormente. E o fato que começa realmente a Primeira Guerra Mundial é o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, pelo sérvio na Sérvia. A Sérvia pertencia ao Império Austro-Húngaro, né? E o que vai acontecer? Vai desencadear todo o movimento de guerra. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, e que vai declarar guerra à Sérvia com apoio russo. Os russos vão declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, com apoio alemão, declara guerra à Rússia. A França e a Inglaterra ficam do lado da Rússia, e o movimento vai se expandir durante 4 anos. E aí a gente vai ter, não uma coisa uniforme, né? Tem uma hora que a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança há de ganhar, tem uma hora que a Tríplice Entente ganha, e do decorrer dos 4 anos vai findar com a perca no caso, a Tríplice Aliança, a Alemanha sendo a principal, né? Principal mentora da Tríplice Aliança. E no final a Alemanha ela sai humilhada do Tratado de Versalhes, em 1918. Ela sai humilhada, e através do Tratado de Versalhes, posteriormente a Alemanha ela vai se basear até em alguns pontos do Tratado de Versalhes para começar a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas isso aí, contra a evolução da Primeira Guerra Mundial, as guerras de front, a guerra que foi utilizado o gás, né, o gás de mostarda, isso tudo a gente vai ver nos outros estudos, né, nos outros vídeos. Creio que em uns 2 ou 3 vídeos a gente consegue finalizar a Primeira Guerra Mundial. É isso aí, gente. Eu tentei passar aquilo que eu sei. Se houver alguma dúvida, algum questionamento, estamos aí. E mais uma vez, obrigado. Inscreva-se no canal e também comente. E até a próxima. Um abraço e fique com Deus.